E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro, sou professor de Paleontologia e Evolução. Tenho esse canal aqui para poder ajudar a disseminar a ciência na internet e também a combater a pseudociência, especialmente aquela relacionada com o criacionismo e o design inteligente. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um argumento criacionista muito utilizado, que é o argumento do design comum. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo se vocês gostarem. Se você é criacionista, você pode deixar o seu dislike também. E também que se inscreva nesse canal, inclusive, seja você criacionista ou não. Bom, esse argumento do design comum é um argumento utilizado por criacionistas para responder o seguinte questionamento. Se não existe ancestralidade comum, ou seja, se não há uma evolução, então o que explicaria semelhanças entre diversos grupos de organismos? Da onde teriam vindo essas semelhanças? Por exemplo, se a gente olha para a espécie humana, nós vemos que nós temos 4 membros locomotores, 2 braços e 2 pernas. Quando a gente olha para vários outros grupos de animais vertebrados, a gente observa o mesmo padrão de 4 membros. Mesmo as serpentes que perderam seus membros, ela também mantém esse mesmo padrão chamado tetrápoda. Então você olha para um cachorro, para um gato, para um lagarto, para uma tartaruga, seja lá o que for, você consegue ver esse mesmo padrão. E também alguns grupos de peixes do grupo dos sarcopterídeos. Bom, mas para responder esse tipo de questionamento, os criacionistas diziam o seguinte: olha, similaridades encontradas entre os organismos não significa que há uma ancestralidade comum. E aí eles respondem que essas similaridades elas podem então encontrar uma explicação no design comum, ou seja, seres humanos têm 4 membros locomotores, assim como vários outros grupos de vertebrados, simplesmente porque o projetista ou o criador teria feito o mesmo tipo de projeto. Então nós temos 4 membros locomotores, assim como os cães têm 4 membros locomotores, ou assim como as tartarugas têm, simplesmente porque o designer lá no início ele resolveu usar o mesmo padrão. Eu sei que para você que é um pouco mais letrado em ciência e como a ciência funciona, sim, é um argumento ridículo. Mas esse vídeo aqui, ele tem o objetivo, na verdade, de responder isso e trazer uma argumentação, não para quem já compreende bem o processo científico, mas principalmente para aqueles que são mais leigos no assunto e que parece que faz algum sentido esse tipo de argumento. Primeiramente, existe uma maneira dentro da teoria evolutiva, por exemplo, dentro da biologia evolutiva, de nós reconhecermos se semelhanças entre organismos se devem a uma ancestralidade comum? Sim, existe um método para isso. Biólogos evolutivos costumam atribuir características similares a uma ancestralidade comum quando essas características elas apresentam, por exemplo, as seguintes condições. Primeiro, essa característica ela tem as mesmas estruturas básicas nos grupos de organismos que você está comparando. O exemplo, mais uma vez, dos membros locomotores. Se a gente olha para os nossos braços, temos ossos como um úmero, um rádio, uma una e ossos da mão, que nós chamamos carpais, metacarpais e também os ossos das falanges, dos dedos. Quando a gente compara essa mesma estrutura básica, a gente encontra ela também em outros organismos, como por exemplo em cachorros, em gatos, em tartarugas, em cavalos, seja lá o que for. Ah, mas nos cavalos a gente não vê uma mão exatamente como a nossa. Sim, porque nos cavalos ele sofreu algumas modificações, levando, por exemplo, à perda de estruturas, à perda de ossos. Então, os cavalos, por exemplo, eles se apoiam sobre esse dedo do meio aqui, por exemplo, e os outros dedos, os outros dígitos, eles foram sendo perdidos ao longo da evolução. Um segundo ponto que a gente vai analisar para ver se uma característica ela é homóloga, ou seja, se ela ocorre as similaridades devido a uma ancestralidade comum, seria a origem dessas características em termos embriológicos. Quando nós olhamos para o membro locomotor de nós seres humanos e comparamos com outros vertebrados, vamos perceber que essas estruturas se originam dos mesmos tecidos embriológicos lá durante o desenvolvimento, na formação do embrião. Então isso também já é um indício de que essas características estão ali por uma questão de ancestralidade comum. Além disso, nós podemos identificar também os mesmos grupos de genes atuando na formação dessas mesmas características, e isso em grupos completamente diferentes. Um outro padrão que a gente pode observar também é que, geralmente, características que são homólogas, ou seja, que estão ali devido a uma ancestralidade comum,
Elas também apresentam as mesmas relações entre características circundantes. Por exemplo, os nossos membros locomotores dianteiros, eles se encaixam em um outro tipo de estrutura que forma nossas costas, que é chamado de escápula. Se a gente olhar para outros grupos de animais, como cães, cavalos e etc., vamos observar também esse mesmo padrão, ou seja, terá também uma estrutura, que é uma escápula, onde se encaixará, por exemplo, essa região aqui, esse osso aqui do úmero. Ou seja, mais um indício de que essa característica ela é similar em grupos diferentes devido a essa ancestralidade. Mas você pode estar se perguntando, ok, mas isso ainda não é o suficiente para eu achar que semelhanças ocorrem devido a uma ancestralidade comum, de algo que teria acontecido há tanto tempo atrás, lá atrás, como é que a gente sabe dessas coisas? Por que não poderia ter sido uma criação separada por um designer ou por um deus, seja lá o que for, há muito tempo atrás, que a gente não tem mais acesso a esse evento? Bom, então a gente pode pensar da seguinte maneira. Se você olhar para as raças de cães, as mais variadas raças de cães que nós temos hoje em dia, nem o criacionista mais fanático acredita que esses cães foram criados separadamente. Aliás, eu não preciso nem ser tão radical assim. Eu posso, na verdade, até afrouxar um pouco esse exemplo e dizer que praticamente nenhum criacionista acredita que todas as espécies de canídeos, ou seja, aqueles que pertencem à família dos canídeos, como por exemplo lobos, chacais, coiotes, cães domésticos, que essas espécies todas de cães ou de canídeos teriam sido criados separadamente lá atrás. Na verdade, é um argumento comum dos criacionistas, o tal do tipo básico, para poder até explicar a Arca de Noé. Ou seja, que Noé teria levado para a arca apenas os tipos básicos e a partir desses tipos básicos teria ocorrido sim uma diversificação. Ou seja, isso significaria que na visão dos criacionistas, todas as espécies de canídeos não foram criadas separadamente, mas tinham um tipo de canídeo ancestral, que é o tipo básico, a partir do qual todos os outros teriam se originado. Se nós pegarmos esse próprio exemplo dos criacionistas, dos tipos básicos, o que a gente pode aprender com isso? Se eu olho então para uma espécie de lobo, uma espécie de chacal ou de coiote, por exemplo, e comparo com um cão doméstico, nós vamos perceber que eles têm similaridades entre eles. E uma dessas similaridades está relacionado ao número de membros locomotores, inclusive os tipos de ossos que são encontrados nesses membros locomotores. Os membros dianteiros de todos os cães também vão apresentar uma estrutura básica com úmero, rádio una e ossos carpais, metacarpais e também falanges, com algumas pequenas diferenças talvez entre eles na sua morfologia. Alguns são mais esbeltos, outros são mais curtos, mais robustos, vai ter alguma pequena diferença, mas a estrutura básica é a mesma. E aí a pergunta que eu faço para você que é criacionista é a seguinte: faria algum sentido você dizer que a estrutura básica de um membro compartilhada, de um membro locomotor compartilhado entre todos os canídeos, decorre de criações separadas ou ela decorre de uma ancestralidade comum? Eu tenho certeza que se você é um criacionista esperto, você já chegou à conclusão que sim, no caso dos cães, de todos os canídeos sendo comparados, essa estrutura básica do membro locomotor é devido a uma ancestralidade comum. Afinal de contas, o designer criou apenas um tipo básico, a partir do qual esse tipo básico ocorreu uma diversificação. E se eu fizer essa pergunta para um nível mais específico ainda, para um nível de cães domésticos apenas, esquece os lobos, esquece os chacais, estamos falando apenas de raças de cães domésticos, e fizer a mesma pergunta, a estrutura básica que compõe um membro locomotor de um cão doméstico, essas similaridades entre eles decorrem de uma criação especial separada por um designer ou decorre de uma ancestralidade comum? Bingo, a resposta é ancestralidade comum. O que isso nos mostra então? Isso nos mostra que nós temos como testar se uma estrutura ela decorre de uma ancestralidade comum, porque esse fato nós podemos observar acontecer, seja num nível de espécie, ou seja, no nível um pouco mais abrangente, como o nível de família. E nós vamos encontrar todas aquelas evidências que eu apontei no início do vídeo. As mesmas estruturas embriológicas dando origem a esses membros locomotores e os mesmos genes que regulam a construção de membros locomotores envolvidos. E se nós aplicarmos esse mesmo método, esse mesmo raciocínio, agora fazendo uma pergunta mais abrangente, a similaridade entre membros locomotores, por exemplo, de seres humanos e cães,
e qualquer outro tipo de vertebrado terrestre? Se deve a criações especiais ou ancestralidade comum? Muito provavelmente se deve à ancestralidade comum, visto que nós temos exemplos em níveis mais específicos que são claros, que a ancestralidade comum gera então esse padrão de similaridade entre os organismos, que é o que nós chamamos de homologias. No final das contas, o que nós temos então? Nós conseguimos demonstrar que é possível verificar um mecanismo que explique a similaridade entre organismos baseado na ancestralidade comum. E eu posso recorrer a isso olhando para níveis mais específicos, como por exemplo a diversificação entre cães domésticos, que é algo que nós observamos em poucas décadas e séculos. Porém, não é possível observar nenhum tipo de mecanismo de criação especial a partir do nada, por um projetista. Portanto, não há mecanismos que demonstrem a possibilidade do surgimento de formas de vida por meio de uma criação especial. Mas há sim maneiras de se observar mecanismos que possam explicar a similaridade entre organismos devido à ancestralidade comum. Espero que tenha ficado claro para vocês e nos vemos na próxima.